cada mão para interceder pela vida da tua pastora, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa sustentar ela em momentos difíceis, Senhor. Que o Senhor possa levantar ela, Pai, quando o mundo se levantar contra ela, Pai. Que o Senhor, Deus, possa mostrar, Pai, assim como diz o louvor que nós louvamos, ó Deus, que o Senhor possa mostrar que há Deus em Israel através da vida da tua filha, Senhor. Que o Senhor possa mandar fogo sobre ela, porque através, ó Pai, não somente da vida dela, mas através dos seus futuros servos e servas, ó Pai, que admiram, que o Senhor, Pai, possa colocar labaredas de fogo, possa usar com poder, autoridade, com tudo o que o Senhor há de ter, Senhor, para usar o vaso, usa, Senhor. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Guarda a vida da tua filha, a casa dela, o trabalho dela, a saúde dela, o espiritual dela, o relacionamento dela, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar acima de tudo, Senhor, sobre a vida dela. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 22. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lucas 22, versículo 3. Somente esse versículo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Amém? Podem sentar, glorificando o Senhor. Amados irmãos, essa palavra me veio ao meu coração há uns 4 dias atrás, que era para trazer para a igreja. E através desse versículo, e nós vamos ainda passear um pouco na Bíblia, nós vamos entender que Judas Iscariotes, ele não foi predestinado para trair. Porque o Senhor mostrou para mim, na revelação da palavra, que Judas Iscariotes, ele deixou o diabo entrar sobre a vida dele. Ele deixou. E através do ministério de Jesus, quando ele andava fazendo multidões, as multidões seguiam a Jesus e ficavam geralmente 3 dias sem comer e beber. Por quê? Porque havia manifestação do próprio Deus sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas não precisavam, não tinham fome de comer coisa física, mas eles andavam com o próprio pão da vida, que era Jesus. Aleluia. E eles nem tinham sede, ficavam 3 dias sem comer e beber por causa do poder do Senhor, porque eles estavam sedentos. Porque eles estavam sedentos da palavra do Senhor, estavam famintos da palavra do Senhor, e eles eram saciados pela palavra do Senhor em meio àqueles lugares que o Senhor passava. E ele fazia milhares e milhares de milagres quando ele começou o ministério dele. Aí chegou um tempo que ele precisou, ele falou: não, eu vou dar uma continuidade ao meu ministério aqui na terra, e eu vou escolher 12 discípulos para andar comigo. O número 12 para Deus é um número abençoado por Deus, porque se você ver, o número 12 são 12 tribos de Israel. O 12 é metade de um dia, metade de uma noite, para se transformar em 24 horas. E esse número 12 eram os abençoados, que sabe por quê? Porque haveria a tripartição de poder do Senhor. Porque naquela época, antes de descer o Pentecoste, antes do Senhor ser ressuscitado, antes dele deixar o Espírito Santo sobre a terra, ele escolheu os 12 para o quê? Dar a
ainda curar enfermos, expulsar demônios em nome do Senhor. Aí quando o Senhor começou a mostrar para mim que na verdade, na antiga, eram 12 discípulos. Hoje, nós somos os escolhidos do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós somos os discípulos dele, somos ministros dele. Já não somos mais os 12, estamos entre os 12, mas de milhares e milhares. Aí quando o Senhor, ele faz essa escolha sobre a terra para ter a coluna do evangelho dele, para poder caminhar e levar o evangelho a toda aquela região aonde ele passava, ele foi chamando os discípulos. Vamos abrir em Mateus 10. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar um mistério aí, porque o Senhor está revelando para nós a vida de Judas. No comecinho, versículo 1 até o 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, Simão por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Aí ele chamou esses discípulos, já dando autoridade e poder para essas pessoas, para esses discípulos, esses 12. E a mesma coisa, quando o Senhor nos chama, Ele também nos dá autoridade entre demônios, a cura, tantos outros dons espirituais que está em Romanos. Os dons. E é dado para nós. Para quê? Para ministrar o Evangelho puro e verdadeiro sobre a terra. E fazer o quê? Discípulos. Ide e fazer discípulos. Aí, o Senhor colocou no meu coração que cada um de nós tem que ser gratos a Deus por nós ser chamados de filhos, discípulos e ministros. Aí, se nós analisarmos a vida desses 12, o Senhor chamou 12 abençoados para andar. Satanás, ele rodeava a terra. Satanás, ele precisava somente de um para poder tentar o Senhor. Somente um ele precisava. Por isso que quando nós estamos dentro da igreja, até em cargos privilegiados dentro da igreja, somos tentados por Satanás todos os dias da nossa vida, porque ele tenta nos tragar diariamente. Quando nós não alimentamos o nosso espírito com as coisas de Deus, ele acaba entrando nos nossos desejos da carne e acaba destruindo pessoas, ministérios. Tantos que há um exemplo muito clássico, que aquele que é mais velho aqui conhece o Jim Swagger. Quem que foi esse pregador? Um pregador que pregava a verdade, fazia estádios, pessoas pararem para ouvir aquele homem pregar a verdade. E ele pregava arrependimento, pregava a verdadeira palavra. Só que o diabo tentou e conseguiu a fraqueza do homem, que ele caiu no adultério. Aí que o Senhor está querendo dizer, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos prestes a ser tragados por Satanás. Mas quando nós, através da autoridade do
do Senhor, nós tiramos a autoridade, a legalidade de Satanás sobre a nossa vida, Satanás, ele não pode habitar sobre a tua casa. Mas o que acontece? Muitos cristãos colocam a vida escancarada para o diabo. E o diabo entra com mais sede. Ou a casa está vazia, adornada. Aí entra o inimigo lá e ele não entra, ele entra para arrebentar, roubar e destruir. Aí ele destrói família, ele destrói relacionamento, ele destrói ministérios. E foi dessa maneira que muitos caíram. Por quê? Porque não vigiaram as portas das nossas casas. E as portas das nossas casas são portas espirituais que nós muitas vezes não entendemos. Nós muitas vezes não sabemos as portas que nós mesmos tenhamos para fechar, para travar e falar para o Senhor: venha habitar na minha casa, para que a hora que Satanás vier, o Senhor vai abrir a porta e Satanás vai bater em retirada, porque ele não pode entrar na casa onde habita o Rei dos Reis. Aí quando o Senhor me mostra através desses discípulos, Satanás, ele precisava somente de um. Aí se nós olharmos lá pelos primórdios do Jardim do Éden, Satanás precisou somente da serpente que enganou a mulher. Poderia ter enganado Adão, mas a parte fraca, aonde havia o emocional fraco, a serpente entrou e fez com que o homem fosse a natureza caída. Para o quê? Para que o Senhor tivesse que mandar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê pudesse receber a salvação de um mundo caído, de uma natureza adâmica pecaminosa. Aí se nós olharmos pela palavra, vamos pensar na palavra agora. Quando ele começa, Satanás começa a ver os 12. Ele começa a ver os 12, a maneira como cada um age. E ele fica ali sondando. Sondando. Aí ele entra no nervosinho. Ele entra em Pedro. E sabe como que eu provo para você que o Senhor falou que ele não estava, Judas não estava predestinado para trair? Porque quando ele fez a ceia, ele falou: o homem que me trair, era melhor do que não ter nascido. Porque o Senhor já sabia. Porque o nosso Deus, ele sabe o presente, o passado e o futuro. Só que há o livre-arbítrio e tem as escolhas na vida. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o demônio. Nós não podemos agradar dois senhores. Que quando nós estamos numa gangorra, o Senhor, ele tem ciúme do filho dele. E toda adoração o Senhor requer para ele. Porque nós somos criados para adorar e para a adoração, e em espírito e em verdade. Aí quando nós olhamos esses discípulos, Pedro foi o primeiro a ser tentado, porque era o nervoso. Ele era todo para cima, queria já para a espada, tanto que ele arrancou a orelha daquele fulano lá. E ele não estava com o fruto do Espírito. Vamos abrir Mateus 16 agora. Olha como o diabo, ele é astuto. 16, vamos no versículo 21. Não, vamos no começo aqui, porque o Senhor já mandou eu voltar.
Vamos para o 13 aqui, 16, 13. Hoje nós vamos passear na Bíblia, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Aí eu quero provar para vocês que Satanás, ele entrou sobre a vida de Pedro, e através do Senhor Jesus, com discernimento de espírito, ele olhou aquele olhar que ele conhecia desde os confins da terra. Ele olhou aquele olhar que queria destruí-lo. Ele olhou aquele olhar que ele conhecia o próprio ser, o próprio Deus criou. E ele viu sobre o espírito de Pedro o espírito de Satanás. Quando ele olha para Pedro, ele olha e vê Satanás. Ele já não vê Pedro. Só que se você voltar um pouquinho na palavra agora, você vai ver que o Senhor disse que ele era uma pedra, e sobre aquela pedra ele ia edificar uma igreja. Aleluia. Você é uma pedra, o qual é edificada a igreja de Cristo. Aleluia. O qual o espírito dele se movimenta sobre a face das águas, e o espírito dele vem sobre o nosso corpo pecaminoso, mas ele faz habitação sobre nós. Enquanto nós começamos a se santificar, o Senhor entra sobre nós e faz habitação. Viramos casa e habitação do Senhor. Aí quando nós olhamos que o Senhor já tinha rebentado Satanás e falado: arreda-te de mim, Satanás, você não conhece as coisas do Senhor, você conhece os prazeres do homem, você conhece a ganância, você conhece a soberba, mas as coisas que vêm do meu Pai você não conhece. Aí ele sondava, viu que Pedro poderia até negar Jesus, mas ali já tinha edificado uma igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a vida de Pedro. Porque ele já estava ali dizendo: o que ele tinha ligado na terra seria ligado nos céus. É o que você é hoje. Você é ligado na terra, ligado aos céus. Quando você confessa o nome de Jesus, quando você confessa que Ele é o único seu Salvador, que morreu na cruz para te salvar. Aí quando nós olhamos que o Senhor já tinha repreendido Satanás, Satanás não para. Satanás não para. É a mesma coisa na nossa vida. Satanás não para de tentar achar
buraco, achar uma brecha para nos arrebentar. E ele vem nos escravizar, através dos vícios, vem escravizar para virarmos cavalos de Satanás. Para que você não tenha mais a autoridade, a autonomia de dizer, eu quero Cristo. Porque muitas vidas começam a se enfraquecer. E nós não perdemos a unção do Senhor sobre a nossa vida. E o que é o inimigo? Aí o Senhor fala que ele é o leão que fica ao derredor para nos devorar. Só que ele é um falso leão. Eu digo para todos aqui, é o leão sem dente, porque o nosso leão é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Que não tem leão que sobrepõe sobre o leão de Judá. O outro leão é falso. E o outro leão tem levado pessoas, tem levado crentes a caírem de uma maneira que ele consegue até incorporar em crentes. E foi provado na palavra que Satanás existe. Satanás está ao derredor. Satanás apoderou de Pedro, e era um homem que andava com Cristo diariamente. Então não quer dizer que se nós andarmos com Cristo, mas nós não fecharmos a nossa brecha, nós não alimentarmos o nosso espírito de Cristo, nós podemos ser possessos de demônios. Nós podemos. Por isso que o Senhor, Ele sempre fala, pega a tua cruz e me siga. O que é pegar a cruz? É renunciar à tua própria carne. É renunciar aos teus desejos, aos seus anseios. E falar, a tua cruz vai me seguir. A tua cruz é o meu manual. A tua cruz é a minha bússola. Porque o Senhor, se nós analisarmos no fim, quando Ele estava prestes a fechar os olhos, o que Ele disse para a humanidade? Pai, eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Cristo pela tua vida. Glória. Pai, eles não sabem, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, porque nós não temos visões espirituais para entender muitas coisas, muitas ciladas do inimigo para a nossa vida. E muitas enfermidades no nosso corpo são enfermidades espirituais. Tem as enfermidades físicas, que a nossa carne é pecaminosa. Existem doenças, mas existe aquele que cura, aquele que prolonga a vida, aquele que tira a vida, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que restaura. E Satanás não desistiu. Ele tem o tempo necessário para continuar e derrubar a tua vida. É uma vacilada, é uma piscada de olho que nós vacilamos e o inimigo entra com as setas. Depois ele entra com a seta, depois ele entra com a botina e depois ele rebenta tudo. E fala, aí ele deixa marcas e fala, tá vendo? É isso que eu faço com o ser humano. Jesus. Porque Satanás, ele não ama o ser humano. Satanás, ele odeia o ser humano. E ele odeia o verdadeiro adorador. E você é um discípulo dos 12. Porque através deles foi criado uns e outros e outros e outros. Na cidade de Jerusalém tem 12 portas. 12 portas. É um número sagrado para o Senhor. E você é aquele que Ele escolheu. Aí se nós analisarmos
Satanás não satisfeito, ele começou a analisar os demais. Aí ele começa a ver mais um que era louco por dinheiro, ganancioso, soberbo. E ele começou a ver como Judas Iscariote se comportava. Jesus já sabia. Jesus já sabia, porque estava tudo escrito que haveria que acontecer. Só que haveria um livre-arbítrio. Olha só onde o Senhor quer chegar. Vamos em João 12. Glória a Deus. Olha como Satanás, ele usa a fraqueza do homem. Ele usa os desejos, a vontade, a ganância. E quando ele viu Judas, ele viu que ele era como se fosse o próprio Satanás, porque ele tinha as qualidades de Satanás. E vamos lá. Olha para você ver, no comecinho, até o versículo 6. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, o que acontecia? Judas, ele pertencia ali aos discípulos dos 12, e ele cuidava das finanças dos 12. Porque quando o Senhor fazia as libertações, ele passava pelos lugares, as pessoas alimentavam o Senhor, davam dinheiro para o Senhor, para alimentar os 12. E semeavam na vida deles. E quem cuidava da finança era o Judas Iscariotes. Porque ele vivia, pode ver, ele tendo uma bolsa, ele cuidava. Só que ao mesmo tempo ele roubava. Aí o que aconteceu? Satanás começou a ver que ele também amava o Senhor, mas ele também amava Mamon. Era outro Deus. Por causa da ganância, por causa da soberba, do luxo, da luxúria. E ele, quando viu aquela mulher derramando, quebrando um vaso de alabastro sobre os pés do Senhor, 300 denários, era praticamente 12 meses de salário. 12 meses de salário, um ano de salário. Aí encheu os olhos de Judas. Nossa, imagine se nós tivéssemos vendido, nós estaríamos cheios de dinheiro. Aí Satanás sondou o coração de Judas e viu que estava dividido entre a 2 senhores. Por isso que o Senhor fala que nós não podemos ser divididos, porque nós não podemos agradar a 2 senhores. Ou é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou é Satanás, que veio para destruir as almas, destruir o propósito do Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso, que ele já sabia quem ia trair. Aí o Satanás já incorporou em Judas. E o que ele fez? Foi lá
aos inimigos de Jesus, já todo incorporado. E vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Aí o Senhor fala para mim e para você, o que você tem vendido para não ficar aos pés do Senhor. Porque tem gente vendendo a Cristo por nada. Tem gente negando a Cristo por nada. Até Pedro falou que jamais negaria o Senhor. Mas o Senhor já sabia. Até que o galo cante, você me negará 3 vezes. Só que há uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro, quando ele ouviu o cantar do galo e teve a negação por 3 vezes, ele se humilhou, ele se arrependeu aos pés do Senhor. E o Senhor se compadeceu dele. Agora Judas, ele pega as moedas e ele ainda diz: aquele que eu beijar a face, esse é o mestre. Você já imaginou? Aleluia. Entregaram o nosso mestre por dinheiro. E é o que está acontecendo nas igrejas. Está vendendo dons, está vendendo palavra, está vendendo louvores, coisas que vêm de graça, e de graça dai. É diferente, alguém vem para você e fala: eu quero ofertar na tua vida. Outra é você receber dinheiro pelo dom, por pegar igrejas grandes, sendo que o Senhor deu o dom de graça e de graça receber, porque Ele diz o quê? E de fazer discípulos. Porque quando o Senhor ia com as suas sandalinhas, aquele manto que Ele usava, humilde, nasceu numa manjedoura, andava com aquelas sandalinhas de couro. Ele entrava nas casas e não deixava receber nada. Nem os seus discípulos que andavam de 2 em 2, eles não podiam receber nada, somente o que comer e o que vestir e a morada. E nós vemos hoje vendendo mercenários da fé, rebentando o evangelho, vendendo um evangelho falso de prosperidade, sem arrependimento, sem o livramento dos pecados, sem arrependimento, sem fruto do Espírito. Por isso que hoje o Senhor, Ele está levantando verdadeiros João Batistas, para pregar, ser a voz que clama no meio do deserto. E aquele que prevalecer verdadeiramente no Evangelho, esse será exaltado. E o nome do Senhor será exaltado sobre toda a terra. E nós ficamos muitas vezes rendidos a um evangelho de fermento podre. Comemos e se alimentando de fermentos de fariseu, onde não há mais a movimentação do Espírito Santo. Há um teatro, há palhaços em cima de altares, achando que o altar do Senhor são circos, são palcos, e
estar nas mídias. Eu quero pregar o Evangelho. Jesus. Se o Senhor der a mídia, é para a exaltação do meu mestre, não para mim. Porque a única estrela que tem que brilhar sobre a minha vida, sobre esse altar, sobre essa igreja, é a estrela de Davi, é Jesus. Glória a Deus. É Ele que tem que brilhar sobre os nossos corações. É Ele que nós temos que adorar diante as lutas, diante os desesperos, diante os arrependimentos, diante dos nossos pecados. É Ele. É Ele. Só que se nós olharmos a vida de Judas, ele traiu, ele beijou o Senhor no rosto, mas ele não teve a coragem de pedir perdão para o Senhor, porque o orgulho. O que ele fez? Quando o Senhor, ele vendeu o nosso Senhor, em vez que ele viu a pior besteira que ele fez na vida dele, porque ele viu que ali era o próprio Salvador. E ele, de vez ele se humilhar nos pés do Senhor, falou: Senhor, eu errei. Eu errei, eu vendi, eu cuspi, eu te beijei, eu traí. Mas eu peço perdão. Porque se o Senhor disse lá na cruz: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Você acha que o Senhor não ia compadecer de Judas? Ia ser cumprida a palavra, mas Judas seria salvo. Mas pelo orgulho, como Satanás, ele tirou a própria vida. Por falta do quê? De humilhação nos pés do Senhor. E é isso que acontece em muitos cristãos que não se dobram para o Senhor, não se humilham para o Senhor, não dobram o joelho para o Senhor para orar, nem 5 minutos, nem 10 minutos. É isso que o Senhor está querendo dizer. Se humilha na presença do Senhor, porque o Senhor diz na palavra: os humilhados serão exaltados. Agora os altivos serão abatidos. E vai abater muita gente. Vocês vão ver pastores, pastoras, ministérios de louvores, tudo caindo. Porque o centro do evangelho não é Jesus, é Mamon. Porque estão emprestando, estão vendendo e não estão quebrando o vaso de alabastros para o Senhor. Porque toda adoração é como uma quebra de vaso de alabastro para o Senhor. Nós não podemos adorar da mesma maneira, mecanicamente. Nós temos que adorar quebrando o vaso de alabastro. E ainda se conseguir enxugar as nossas lágrimas com os nossos cabelos e adorar ao Senhor sem pedir nada em troca, somente agradecer pelo dom da vida e pela salvação recebida. Porque Satanás tentou destruir os planos e o Senhor foi até o fim ao Calvário. Satanás, ele entrou sobre os romanos, ele entrou até naquele povo quando falaram: solta Barrabás ou solta esse Henrique Cristo. E o que o povo falou? Solta-se Barrabás. Sabe por quê? Porque já estava aquela legião de demônios tomados naquele lugar. Claro que tinha que completar a obra, tinha que o Senhor ir para o Calvário. Mas os romanos batiam, que nem eram os romanos, eram os próprios demônios batendo no Senhor e tirando o sangue dele. Porque tinha que verter o sangue do Cordeiro, porque nós não somos nem dignos desse sangue. Aleluia. Aí o Senhor está falando, está vendo? Não está batendo arrependimento. Como o ser humano é podre, como o ser humano, ele não presta. Os caminhos dele tendem para o mal, mas o Senhor, pela misericórdia, pelo grande amor dele, ele faz: vem aqui, filho pródigo, vem, que tem uma festa lá no céu. Filho, tem
tem uma manta para você pegar e colocar nas suas costas. Tem uma nova sandália, tem um novo anel de autoridade sobre a tua vida. Mas tem que haver o quê? O arrependimento e a humilhação. E sabe quando a gente se humilha? Quando a gente não fica arrebentando Deus. A gente está passando provas que muitas vezes o nosso coração sangra e a gente fala assim, vai valer a pena. Vai valer a pena diante das circunstâncias, diante das guerras, diante da fome, da falta, da bonança. Porque hoje nós vivemos um tempo de guerra. E a milícia de Satanás cada vez mais sobre o ser humano. Porque o tempo dele já está se findando. A derrota dele já está confirmada. Ele já é derrotado lá na cruz do Calvário. Mas o sangue está sobre mim e sobre você. Aleluia. Mas o que você tem feito com o sangue que está sobre as suas veias? Porque você é a imagem e semelhança de Deus vivo. O mesmo sangue que corre nas veias dele, corre sobre as tuas veias. E o mesmo sangue pode ser purificado. Sabe como que nós vemos que pode ser purificado? Se nós olharmos aquele profeta, Enoque, ele foi transladado. Você já imaginou um profeta ser transladado? É porque ele era santo. Não como o Senhor Jesus, não como Deus. Mas ele tinha chegado num auge de santidade. Que o Senhor falou, nem vai achar o teu corpo. Nem vai achar. E Elias já teve até altos e baixos, de depressão, entrar numa caverna, de medo de uma mulher, ser alimentado por anjo. Vai que você tem que andar ainda mais 40 dias. E ele pedindo a morte para o Senhor. Como que ele foi? Numa carruagem de fogo. Glória a Deus. Porque o ser humano é pecador, o ser humano tem limitações. Mas o nosso Deus, a misericórdia dele dura para sempre. Enquanto há fôlego de vida, enquanto a gente puder pregar a verdadeira palavra, enquanto ele estiver no centro das nossas vidas, enquanto ele estiver no centro dessa igreja, o Senhor vai ser exaltado e adorado e honrado. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Se você pudesse contemplar a alegria do Senhor, de Ele estar ouvindo essa pregação tendo pregada, e o próprio Espírito dele trazendo os pergaminhos sobre a minha vida e entregando para a igreja, Ele está glorificando. Por quê? Porque estamos comendo da verdadeira palavra, não do lixo que é pregado lá fora. Não que a nossa igreja seja perfeita, mas nós estamos colocando Jesus no centro do Evangelho. E a palavra tem que ser pregada, não viver acima de profecia, a profecia ficar acima da palavra. É o que acontece em várias igrejas. Pessoas ficam com a profecia em cima da palavra do Senhor. É verdade. Porque nada pode sobrepor a palavra do Senhor. Aí nós vemos o quanto o Senhor sofreu por mim e por você. Então, nós mostramos para vocês, através da Bíblia, que ainda não estava determinado o que seria Judas. Houve livre arbítrio. E é isso que o Senhor está querendo dizer. O que você vai escolher essa noite? A cruz ou o lago de enxofre? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm uma noção do inferno diferente. Eu já vi aquele pastor Cláudio Duarte falando de uma piada de um deputado, que ele vai até o inferno, ele acha que no inferno tem um monte de garota, o inferno é tudo maravilhoso e tal. Aí ele fala, não, eu não vou para o céu, porque o céu é chato, eu vou ficar lá cantando o dia inteiro. E aquele marasmo, ele falou desse jeito. Os irmãos, vocês conhecem essa piadinha evangélica?
Aí o que ele faz? Não, ele resolve ir para onde tem as garotas, aonde ele vê aquela ilusão. E quando ele chega lá, opa, abre a porta, é só fogo. E vê o capeta lá no meio do fogo, todo mundo gritando. Aí ele fala, mas onde é a festa? Vem, você fez a sua escolha. Aqui é a festa. Aonde tem o quê? Ranger de dentes? Aonde o teu corpo é queimado eternamente. Você já imaginou a sua alma eternamente sendo queimada no inferno? E você gritando de dor o dia inteiro, não tendo nenhuma água para refrescar? É muito sério, igreja. A salvação é séria e as pessoas brincam. Como Judas brincou. Brincou com a salvação dele. Porque Jesus veio para salvar a humanidade e principalmente os 12. Porque através dos 12 iriam gerações e gerações, tribos e tribos. Então é isso, igreja. É uma pregação profunda para que nós possamos cair na real que o melhor caminho a escolher é Jesus. Que mesmo diante das nossas fraquezas, nós temos que fortalecer o nosso espírito. De que maneira? Fechar as brechas e as portas que estão abertas na nossa casa. E adornar a nossa casa de coisas espirituais. Para que nós, quando nós sentirmos a presença do inimigo, nós sabemos que há uma autoridade sobre a nossa vida. Porque ele fez a tripartição de dons. Ele entregou uma parte da glória dele, pequenina, para que o ser humano pudesse ter poder e autoridade, em nome de Jesus, para expulsar demônios e curar enfermos, e levar a palavra do Senhor. Então cada um de nós faz parte das pedras dele. As pedras, elas não têm formas definidas. Mas quando elas começam a se juntar, elas começam a virar um quebra-cabeça. E através dessas pedras, ele vai construindo o reino de Cristo. Aleluia. E cada um de nós é essa pedra. Porque a pedra que o Senhor diz para Pedro, somos nós. E vamos ser lapidados. E ele vai edificar a igreja dele. Ele vai edificar o reino dele. Ele vai estabelecer o reino de Jesus. Aonde cada um de nós vai subir para a cidade celestial. E nunca mais vamos chorar de dor. Nunca mais vamos passar necessidade. Nunca mais vamos ver Satanás rebentando as almas, rebentando jovens, trocando jovens, jogando em biqueira, em cadeias. Nunca mais. Porque o reino de Satanás cessou aqui na terra. Somos, que eu sempre digo, peregrinos e abençoados por Deus. Nunca ache que você é um fracassado. Nunca ache que você não tem perdão. Porque o Senhor já disse, o perdão é 70 vezes 7. Tem hora que você vai sentir no seu coração e falar, eu não vou perdoar. Mas o Senhor vai falar para você, você vai ter que perdoar. Porque sabe quem tem o domínio da tua vida? É Jesus. Você não domina mais a tua carne. E Ele faz permissões. Permissões. Quando nós batizamos, descemos as águas, aceitamos a Jesus, Ele faz permissões. Por quê? Por nossa desobediência, por nós aceitarmos as coisas do diabo. Aí o que nós fazemos? Dando legalidade para o diabo atuar naquela área da nossa vida. Então o que o Senhor fala no meu coração? Fecha as brechas. Hoje é dia de fechar as brechas e falar, Senhor,
Hoje eu quero correr para os teus braços. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero andar em espírito com o Senhor. Me ajuda. Me fortalece o teu espírito, que os meus pensamentos não sejam os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos são maiores do que os meus. E tudo que o Senhor pensa o melhor para mim, todos os pensamentos dele são maiores do que nós nem imaginamos, do que os nossos olhos podem ver. E ele nunca vai te dar. Que pai vai dar para um filho uma cobra? Que pai vai dar um filho, em vez do pão, uma pedra? O Senhor vai dar sempre o melhor. Só que nós temos que passar por etapas, por forjar caráter, por situações difíceis. Para quê? Para que o Senhor seja exaltado sobre toda a terra e principalmente sobre a tua vida. Às vezes a gente faz tantas perguntas. Quantas vezes você fez pergunta para mim? O porquê? Mas tudo tem a hora. Vê o que Ele está fazendo sobre a tua família. Está difícil, mas Deus está forjando. Está difícil, mas Deus está te levantando. Porque a autoridade está sobre a sua vida, como está sobre todos nós. E para que temer o inferno, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Aleluia. Então, que você leve essa palavra no teu coração. Não deixe o diabo roubá-la. Porque eu tenho certeza que o Senhor inflamou teu coração por amor a Cristo. Que você vai olhar a dificuldade, levar os anéis, mas ficaram os dedos para louvar. Glória a Deus. Estou em dificuldade, mas ainda eu tenho fôlego para adorar. Mas ainda eu posso clamar, porque o diabo não calou a minha boca, não calou a tua boca, porque mesmo que ele cale a tua boca, a tua alma vai gemer e vai clamar ao Senhor. Porque quem está sobre a tua alma é o Espírito Santo de Deus, que faz o quê? Você não sabe orar, mas ele vai lá com gemidos inexprimíveis sobre o trono do Senhor e leva a tua causa para ele. Como o irmão falou, entrega tudo para o Senhor e o resto ele fará. Só não pare de orar pela tua família. Só não pare de adorar ao Senhor. Só não pare de fazer a obra do Senhor. Não lava as redes, não enrola a rede, fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar. Não tem um louvor que fala, eu quero trabalhar para o Senhor. Porque são poucos os ceifeiros. E o Senhor está fazendo o quê? A garimpagem. Agora chegou o tempo dele fazer a garimpagem. E ele está tirando o ouro mais fino que ele pode tirar. Para o quê? Para levantar para o final dos tempos e para levantar sobre altares. Para quê? Para que venha o avivamento que nós louvamos aqui. Joel 2, aviva-nos, Senhor, e que venha o teu Espírito sobre toda a carne, em jovens, em velhos, idosos, crianças, o qual profetizarão, terão visões e serão levantados por Cristo. Então não parou para você, não acabou para você, só está apenas começando a tua jornada, não importa a idade. Enquanto estiver andando, falando, estiver vivo, ainda o Senhor não fechou os teus olhos e não arrancou o teu fôlego de vida, ainda eu o adorarei, ainda eu clamarei. Então vamos clamar. Vamos adorar como Ele merece. Por isso que nós, quando nós estamos adorando aqui na igreja, nós viramos crianças. Por isso que nós dançamos, pulamos, se alegramos na presença do Senhor. Porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E nós temos que adorar com louvores, com harpas, com danças, com os tímpanos, com sons.
com alegria, porque nós choramos a noite inteira, a madrugada inteira, mas a alegria vem pela manhã, o perdão vem pela manhã, a glória do Senhor vem pela manhã. E sabe como nós podemos ver que a glória é tão maravilhosa do Senhor? Que é só um exemplo. É quando nós abrimos a nossa janela e um raio de sol vem no nosso rosto. Isso é só um pequeno exemplo da glória do Senhor. Que a glória de Deus, ela vem para os ímpios e para os justos. Só que há um livre-arbítrio. Aí vão ver se você é Judas ou se você é Pedro, indiferente das suas limitações, das suas dificuldades, mas sobre essa pedra é edificada a igreja. Então hoje é um dia de você olhar como está a tua vida, você analisar a tua vida e falar: não, eu não quero ser Judas, eu quero ser Pedro, que mesmo muitas vezes eu neguei a Jesus por questão de minutos, questão de horas, por problemas, mas eu voltei a ser edificado. E o diabo não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que eu amo, sobre a casa do Senhor. E sim, quem reina é o Senhor Jesus. E lembra sempre da cruz, porque hoje em dia eles não lembram mais da cruz. Lembram com o quê? Coelhinho da Páscoa, chocolate. Cadê o significado da ressurreição de Cristo? E a ressurreição é a esperança do crente, que se ele prevalecer, se ele perseverar, ele vai chegar a ser transformado pela palavra, e as vestes celestiais já está lá te aguardando para você ser totalmente vestido com vestes santas e adorar ao Senhor a vida inteira, eternamente. E você só vai saber falar: Santo, Santo, Santo é você. O eu sou. Aquele que faz tudo para nós. Aquele que quebra o vaso sobre nós. E ainda, graças a Deus, nós somos feitos de barro. Porque nós podemos ser moldados por Senhor. Não queira ser vasos de acrílico. Não queiram ser vasos de cristais que não aguenta a palavra de correção, que não aguenta a disciplina, porque a disciplina veio para quê? Forjar os filhos. Por isso que ele fala na palavra: não tire a vara dos seus filhos, porque mesmo que se ele desviar, ele vai voltar. Amém? Amém? Essa é a revelação da palavra para nós. Que o Senhor venha florescer nos nossos corações. Que nós possamos fazer a verdadeira escolha e falar: eu não quero servir a Cristo de fachada, eu quero servir a Cristo verdadeiramente, que nada vai impedir o agir do Senhor sobre a nossa vida. E o Senhor nada vai impedir, somente vai nos fortalecer se nós estivermos com o nosso coração aberto para Jesus. Porque o Senhor, Ele bate. Ele é tão sensível que Ele não vem para arrombar, Ele vem para bater. Você me aceita? Aleluia. Ele escolhe. Mas se você não abre a tua casa, não abre o teu coração, Ele não vai arrombar a tua vida, como faz Satanás, que veio para arrombar, matar e destruir. Amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Qual o louvor vai valer a pena? Que nós possamos pensar nesse louvor que o Senhor me deu essa manhã. E não importa o que passamos, o que importa é que vai valer a pena. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não compreendo os teus caminhos,
darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Em nome de Jesus. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Em nome de Jesus. Pega todos os demônios aí. Todos. Em nome de E ao redor Jesus. de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperando eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
não aguenta a palavra. Isso é maravilhoso, porque a presença do Senhor está sobre este lugar. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus, pela palavra. Vamos receber a bênção. Estende as mãos, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Consolador esteja hoje e sempre com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você trata de se soltar, você tem uma labareda aí. Glória a Deus. Toda vez eu fico olhando os dois labaredas. Tem que soltar. Deus diz que ele vai cuidar da coisa. Vai dando os carros. Deus vai. A pessoa não precisa fazer macumba no terreiro, só ela desejar ir contra você num negócio, ela já está fazendo feitiçaria.